O professor Fernando nos falou na aula passada sobre cultura. Vimos algumas concepções básicas. Cultura pode ser tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo, mas também as manifestações artísticas desse povo. A literatura, a música, o cinema, o teatro, enfim. Aprendemos o que é a construção pessoal da moral. Ainda que exista uma ética, ainda que exista uma moral, não é mesmo? Perpassando toda a sociedade, é claro que cada um tem o direito de ter os seus próprios valores, desde que não fira, não é mesmo, o seu semelhante. Bons estudos! Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, Ética e Cidadania, nós vamos ver como os movimentos populares são importantes para a organização de determinados setores da sociedade. Você sabe que as pessoas que têm objetivos comuns ou então que precisam defender alguns de seus direitos específicos, elas podem se organizar. Elas se organizam em, por exemplo, associações de bairro para conseguir melhorar determinadas condições do bairro onde elas moram, ou então se organizam em organizações não governamentais, que inclusive nós já estudamos em aulas anteriores, ou então uma organização mais estruturada, que seria o partido político. Você sabe que hoje nós temos uma diversidade muito grande de partidos políticos, representando vários setores da nossa sociedade. Então, para começarmos essa aula, nós vamos conversar com um político, né, sobre partidos políticos. É o André Passos, ele é vereador na Câmara de Curitiba. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Nós vamos conversar com o vereador André Passos. Ele é do Partido dos Trabalhadores e vai contar um pouco para a gente a experiência política dele dentro do partido. E para começar, eu queria perguntar para o André, o que é um partido político, André? É muito interessante a sociedade, a partir do momento que definiu que o povo ia decidir os seus destinos com a República e também com a democracia e com a formação até do parlamento, até no período da monarquia, isso já acontecia, necessariamente todas as pessoas não precisam pensar igual. E por isso o nome partido, porque vem de parte, é uma parte da sociedade que se organiza para defender as suas ideias, os seus princípios e até as suas origens. Como que na prática se dá essa conquista, né, do que um partido deseja? A gente ainda acha que a maioria dos partidos políticos só entende a sua existência para ocupar funções públicas no parlamento ou no executivo. Mas o partido político tem que ser maior do que isso. O partido político tem que ser uma opção de participação independente da pessoa ser vereador, deputado, governador ou um secretário. Tem que estar participando ativamente da sociedade. A gente tem notado que cada vez mais a população vem repudiando os parlamentares que trocam muito de partido, que a gente diz que trocam de partido como se troca de camisa. Mas entendemos que tem que ter uma legislação mais rígida, que a partir do momento que a pessoa troca de um partido, ela perca o seu mandato e o suplente que foi eleito venha a assumir a vaga. Por isso que na hora do voto, a população tem que sempre fazer a seguinte fórmula, no meu entendimento. Escolher o primeiro partido político que representa mais os seus ideais. O movimento popular, em geral, ele pode ser feito por qualquer parcela da população que se identifique com uma causa, né, ou enfim, com determinada região, né, como um movimento de bairro, né, como um movimento, enfim, de consciência negra ou de grupos de minorias e tal. Eu queria, inclusive, que você mostrasse, né, que o partido ele tem, né, normas a serem cumpridas, né, e como você disse, a legislação ela é importante nesse sentido, para determinar o que um partido, né, ou como os partidários deveriam, né, atuar. Todo e qualquer partido, Fernando, ele é uma sociedade civil como qualquer associação, né? Ou uma associação de moradores, ou um grêmio, ou até um clube esportivo. E as associações têm estatutos, têm regras que precisam ser cumpridas. Por que é uma associação? É uma associação entre as pessoas que participam da mesma, naquele caso, da mesma vontade de participar das decisões dos parlamentos. Por isso
todo partido precisa ter as suas regras e todo partido tem um estatuto. O PT, por exemplo, tem esse estatuto, né, que é o Estatuto do Partido dos Trabalhadores, e é fundamental, quando a pessoa for escolher um partido político, não só a se filiar, mas muitas vezes até só para ser simpatizante, ou seja, um eleitor a mais assíduo, que leia as normas do partido que ela venha a escolher, primeiro para saber exatamente quais são os princípios desse partido. E segundo, o que os seus filiados e os seus parlamentares têm de responsabilidade em relação a esse partido. Você começou a sua trajetória política, né, num movimento organizado, né, que é um movimento de estudantes. Gostaria que você contasse, né, rapidamente o que foi, né, essa experiência. A participação política ela tem que ser natural, ela tem que ser um crescente, ela não pode ser artificial. E hoje no país a gente ainda tem muito aquele exemplo ou do milionário que tem muito dinheiro ou daqueles fenômenos, né, que aparecem através de um rádio ou de um programa mais violento e que são votados de forma totalmente desconexa a uma construção da organização da sociedade. No meu caso foi um pouco diferente. Como eu já tinha comentado, desde os 11 anos eu participo do movimento social. E foi muito importante, porque eu fui presidente de Grêmio na 6ª série do movimento estudantil na minha escola. Lá eu achava que tinha algumas coisas que não estavam boas na escola e principalmente achava que podia melhorar algumas coisas. Então um conjunto de colegas fez uma chapinha, tal, vários de vocês talvez já tenham participado ou filhos de vocês estejam nesse momento de descobrir que podem se organizar e reivindicar algumas coisas ou fazer algumas coisas, porque você não precisa só reivindicar, você pode já tomar iniciativa e fazer uma festa, fazer um campeonato, fazer uma discussão por que a aula não está sendo feita de forma que você gostaria, ou organizar uma palestra, uma viagem. O que é preciso ter? Assim, teria alguma característica em especial que você acha que beneficiaria assim, o atuar político? O que você acha disso? Olha, acho que a principal característica é gostar de pessoas. Se você gosta do próximo, gosta do seu semelhante, já é um primeiro passo. A pessoa que não consegue se relacionar ou ter a visão do outro, vai ter muita dificuldade de fazer política, e a boa política. Então vocês viram que os políticos são pessoas que trabalham para gerenciar uma cidade, um estado, um país. E isso é uma necessidade básica, né, da nossa democracia. Todo mundo sabe que essa democracia surgiu lá entre os gregos antigos e lá naquela época, né, século V a.C., a coisa era direta. Quer dizer, era o cidadão grego que ia e acabava ele mesmo podendo, né, dar palpite sobre a administração da cidade. Hoje em dia, nós temos que eleger pessoas que vão ser responsáveis por fazer isso, né? São os políticos. E esses políticos estão vinculados a partidos políticos. Partidos políticos surgiram no Brasil assim que acontece a nossa independência. Independência do Brasil, você sabe, né? 7 de setembro de 1822. Lá naquela época, apenas 2 partidos se formaram. O Partido Português e o Partido Brasileiro. Só pelo nome dos partidos, a gente consegue mais ou menos saber quem eles representavam, certo? Você deve se lembrar que quem fez a independência foi Dom Pedro I, que era um português, e justamente tinham muitos portugueses no Brasil ainda, sobretudo nas funções do comércio, nas funções administrativas. O Partido Português representava os portugueses, o Partido Brasileiro representava os brasileiros. No ano de 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono por problemas, né, no governo, ele abdica do trono e aí se formam outros partidos no Brasil. Então essa é a origem, né, dos nossos partidos. Durante todo o Império, vai de 1840 a 1889, de novo nós tínhamos somente 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ora, mas as eleições naquela época, como é que elas eram? Eram eleições censitárias. Você sabe o que é isso? Eleições censitárias é quando você tem uma renda mínima que os eleitores têm que ter para poder eleger quem vai representá-los. Ou seja, você tinha que ganhar um certo dinheiro, você tinha que provar renda ou então provar que você tinha terras, que tinha escravos para poder ser eleitor.
Ora, então quem representavam esses partidos, esses dois partidos? O Partido Conservador e o Partido Liberal representavam somente uma elite. Só a nossa elite agrária era representada. Não havia, durante todo o século XIX, no Brasil, não havia essa ideia ainda de partidos representando a população, e somente a elite. Existe uma frase muito famosa dessa época, que é a seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder. Pense nessa frase. Nada mais conservador do que um liberal no poder. O que ela pode querer dizer? Ora, se nós temos dois partidos, Partido Conservador, Partido Liberal, apesar deles terem nomes diferentes, mas eles representavam a mesma elite. Então, como se dizia na época, embora fossem dois partidos diferentes, eram farinha do mesmo saco. Eles brigavam somente pelo poder, não, descuidando-se totalmente daquilo que a população brasileira realmente necessitava. Bom, haja visto que mais de um terço da nossa população era cativa, era escrava, e nisso esses dois partidos concordavam. É somente com a República que começa a surgir a ideia de partidos representando uma parcela um pouco maior da população. Mas ainda assim, os nossos partidos políticos, durante a República, eles ainda eram muito regionais. Só repare nas siglas. Você tem o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Ou seja, não havia ainda uma ideia de Brasil, né? Um partido que representasse o Brasil e muito menos um partido que representasse setores mais baixos, né? De mais baixa renda da população. Esses partidos republicanos, de novo, eles representavam somente nossa elite agrária, né? Eram os barões do café, os plantadores de café, ou então, na Bahia, o pessoal do cacau, no Rio Grande do Sul, né, quem detinha lá o comércio e a produção do charque, era ligado, os partidos políticos eram ligados com a economia local do Estado e, no Brasil inteiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, né, São Paulo e Minas Gerais, que acabavam sempre governando o Brasil. Você sabe que durante toda a nossa República Velha, até 1930, era aquilo que se chamava, você deve ter ouvido já essa frase, como é que era? A política do café com leite. Você se lembra disso? Política do café com leite. Até Noel Rosa, né, tem uma música, não me lembro, acho que já até citei isso para vocês, não? Música do Noel Rosa, que era aquela, né, um trecho da música dele. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila, Isabel dá samba. Noel Rosa, compositor carioca do bairro de Vila Isabel, ele está cantando a vila dele, né, falando das maravilhas do bairro de Vila Isabel, que Vila Isabel tem o melhor samba do Rio e tal, e falava o quê? São Paulo dá café, Minas dá leite. E os presidentes da República do Brasil, todos, né, só com duas exceções, mas todos praticamente eram ou paulistas ou mineiros. Portanto, era uma coisa muito ainda regionalizada, setorizada. Durante a nossa ditadura, a partir de 1964, o Brasil só teve dois partidos políticos novamente. Veja só você. Era o partido dos militares, que se chamava Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Esse era o partido da situação, era o partido que apoiava a ditadura. E tinha o partido de oposição, mas é uma oposição entre aspas, uma oposição assim consentida, né? Porque se o MDB realmente atuasse como oposição, o político logo seria caçado, logo seria impedido de falar aquilo que ele estava falando, porque tinha uma censura brutal e estávamos numa ditadura. Então a ARENA era o partido da situação, dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era o partido da oposição consentida. Aliás, dizia-se que, né, esses dois partidos eram o partido do sim e o partido do sim, senhor. Porque o negócio foi fazer, né, tudo que os militares queriam. A gente teve 21 anos de ditadura, né, e os presidentes militares, então, os generais se sucederam, né, no poder. Somente com o final da nossa ditadura, na década de 80, que começa a surgir esse monte de siglas, né, que vocês devem mais ou menos conhecer hoje, ou ver aí nas campanhas políticas e tal. A ARENA, nessa época, virou o PDS e o MDB virou uma série de outros partidos. A oposição se fragmentou nesse momento. O MDB virou o PMDB, que existe até hoje, o PT, né, Partido dos Trabalhadores,
o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e mais uma série de outras siglas. Então, repare, por que nós temos tantos partidos políticos, tantas siglas assim? Ora, porque a sociedade ela tem muitas ideias diferentes de como o poder deve ser conduzido, de como deve ser organizado, não é mesmo? O gerenciamento ali, de como deve ser feito a política. A minha sugestão para vocês, nesse mundo, né, nesse mar de siglas, né, que existem, é que você tente conhecer o partido político. Você sabe que no Brasil existe muito essa coisa da gente votar na pessoa e não no partido. Só que o voto na pessoa, ela acaba não garantindo realmente aquilo que você pode precisar em termos de administração. Porque, repare, você tem determinados interesses. Uma pessoa muda de ideia, certo? O partido político também muda de ideia, só que ele tem um programa. E esse programa, os políticos que estão em determinado partido têm que cumprir, né, aquele programa. Ora, se você conhece, então, um partido político, você estaria muito mais apto, muito mais capaz, você estaria votando muito mais conscientemente. Por isso, moçada, atenção, hein? É importante nós conhecermos os partidos políticos, é importante que a gente vote no partido com o qual a gente mais se identifique, com o qual as ideias sejam aquelas que a gente mais gosta, mais se afine. Só assim a gente vai conseguir fortalecer a nossa cidadania e, claro, a nossa democracia. Você sabe que tem momentos que ocorreram rachas históricos, né? Brigas mesmo entre os partidos políticos. Tem um momento muito interessante na nossa história recente, que é a campanha das diretas já, em 1984. Isso foi uma emenda do deputado Dante de Oliveira, que era do PMDB, mas era uma proposta também do Partido dos Trabalhadores, que naquele ano, né, de 1984, tivesse eleições diretas para presidente, porque desde 1961 que isso não acontecia, quer dizer, não tinha eleição para presidente, depois veio a ditadura, né, quer dizer, em 64 parou do povo, o povo não podia mais escolher os seus presidentes. E essa campanha ganhou as ruas, foi uma coisa assim impressionante, né? As pessoas usavam, né, camisa amarela, né, que a amarela acabou virando o símbolo, né, da campanha das diretas, e usava-se música, e os artistas apoiaram em peso, e as pessoas batiam panelas, né, tal, tudo para forçar o Congresso a aprovar a emenda Dante de Oliveira, que garantiria eleições diretas para presidente. Mas aí você sabe o que aconteceu? O partido que era majoritário no Congresso naquela época, o Partido Democrático Social, PDS, votou contra. Eles fecharam num bloco e votaram contra, mas foi uma decepção total. Aliás, né, foi a minha primeira decepção política. Na época, eu tinha lá os meus 20 anos, estava começando, né, mesmo a prestar atenção nessas coisas, e nós ficamos assim, como se diz, de cara. Né? Como é que pode, com toda aquela movimentação, com o povo pedindo, e votaram contra? Você sabe que surge um slogan disso aí, que era PDS, o povo não esquece. E, gente, você sabe o que aconteceu? Esse partido, o PDS, se desgastou tanto, a sigla, né, caiu num desgosto assim, popular total, que esse partido acabou tendo que mudar de nome. Né? E o PDS é que vai dar origem ao Partido da Frente Liberal, né? O PFL, esse que nós temos até hoje, e o PPB. Portanto, esse foi um momento crucial, né, na nossa vida política, e como, né, você pode ver, esse partido, essa briga, né, entre os partidos, elas acontecem, na maioria das vezes, a gente nem fica sabendo. Mas quando é um movimento assim, de grande comoção popular, né, quer dizer, o povo todo pedindo, aí sim é que a gente é levado a prestar mais atenção. Na verdade, nós deveríamos estar sempre prestando atenção, né, na atuação dos partidos políticos no nosso Congresso, nas nossas câmaras municipais, câmaras estaduais, que, como eu disse para vocês, esse é o grande privilégio da democracia. Galera, vamos para o nosso intervalo? Valeu, até daqui a pouco.
Agora, nessa segunda parte da aula, a gente começa falando sobre os movimentos estudantis. Você já percebeu que uma escola é um espaço privilegiado para você se iniciar na vida política? Aliás, você se lembra que aquele político, né, o André Passos, o vereador, que a gente conversou com ele hoje, você viu a entrevista, vocês viram que ele começa, né, a sua experiência política dentro, né, de escola, nos grêmios estudantis. Aliás, você já fez parte de algum grêmio estudantil? Para que serviria um grêmio estudantil? Ora, para organizar os interesses dos estudantes. Esses interesses podem ser esportivos, culturais, sociais. Você sabe que a gente precisa se organizar até para se divertir, né? Até para fazer uma festa no colégio e tal, você tem que organizar a parada e tal. Nos anos 60, os estudantes tiveram um papel de destaque muito grande na nossa sociedade. Sobretudo um órgão que congregava todos os estudantes de ensino superior, chamado União Nacional dos Estudantes, a UNE. Pois é, a UNE criou os chamados Centros Populares de Cultura, porque eles acreditavam que era preciso ensinar as massas, ensinar o povo que não tinha acesso à escola. Era preciso tentar dar um respaldo cultural para a população para passar a entender melhor o país. Por isso, muitas peças de teatro, muitos filmes foram exibidos dentro de favelas, ou então em portas de fábricas, ou em associações de bairro. E dentre esses estudantes intelectuais que trabalhavam nos Centros Populares de Cultura, órgão criado pela União Nacional dos Estudantes, nós temos um que é muito famoso, Carlos Lyra. Carlos Lyra é um compositor que veio, né, da Bossa Nova, era um ex-integrante daquele movimento lá dos anos 50, a Bossa Nova, e tinha rompido com a Bossa Nova já a essa altura, começo dos anos 60, e vai se juntar com outro compositor chamado Chico de Assis, e eles fazem uma canção que é espetacular, ótima, tirando um sarro do Brasil, daquela época do atraso do Brasil, naquele momento, né, no início dos anos 60, ainda pré-ditadura. A canção se chama Subdesenvolvido. É uma crítica inteligente e irônica à subserviência do Brasil na época, né, junto aos Estados Unidos, junto às multinacionais, a nossa pobreza, né, que naquele momento era explicitada pelos estudantes e pelos movimentos culturais. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que fundou o Centro Popular de Cultura, os CPCs, também patrocinaram, também incentivaram várias criações teatrais. Dentre elas, uma das melhores é uma peça de teatro, escrita pelo dramaturgo e ator Gianfrancesco Guarnieri. Essa peça de teatro, eles não usam black tie, mais tarde adaptada para o cinema, conta uma história de uma família onde existia, né, um pai e um filho que trabalhavam numa mesma fábrica, só que a situação dos operários estava terrível, né? Patrões inescrupulosos, salários baixos, e eles estão se organizando para fazer uma manifestação de greve. O que vai acontecer no filme é um embate entre pai e filho, porque o pai é um revolucionário, o pai ele quer, né, levar o sindicato adiante, conseguir as reivindicações que eles estão querendo, e o filho já fica numa posição mais, né, amedrontada, não achando que talvez eles não tenham razão e tal. E esse embate no filme é muito interessante. Por isso, convido vocês também a assistir um trecho desse filme, Eles Não Usam Black Tie, do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri. Mas viu, Romano? O quê? Despediram 8 lá na fábrica. Por causa de quê? Os mais combativos, né? Escolheram a dedo. Os melhores ficaram na sessão. Esse te cuida, viu, Otávio? Tá aqui. Não. Pra cima de mim eles não vêm, não. Te garanto. Eles sabem que eu tenho o apoio da turma. Sei não, hein, pai. Achava bom só tomar cuidado. Eu sei o que faço. Se o senhor perder esse emprego, não vai ser fácil arrumar um outro, né? Mas vai com calma, não é, senhor? Eu também não sou nenhum bagaço. Não, só tô falando pro senhor tomar cuidado, né? Não, mas agora, não vai ser fácil pra mim sozinho sustentar 2 famílias, né? Tião, você tá se borrando de medo.
Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, está deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu estou aqui. E você não vai ter de cuidar de duas famílias. Cuide da sua, se conseguir. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas para e pensa, pô. Chega! Otávio! Não, eu sei, pô. 15 anos de ditadura é fogo. Marca, gente. Mas as coisas mudam. Onde é que você vai, Tião? Tião, pera lá. Tu é filho de Otávio. Tu não vai dessa mancada, não, né? O greve é defesa de um direito, pô. Não tô afim de defender esse direito e pronto. Tião! Quem quiser entrar aqui entra. É democracia ou não é? Olha, companheiros, a greve é nossa arma de luta. É de nossas mãos que sai a riqueza desses poucos que estão aí. E nós que produzimos essa riqueza, nós vivemos na miséria, porra! Companheiros, a greve é o direito sagrado do trabalhador. Não vai entrar, rapaz. Não vai entrar, não. Não vai. Larga. Me manda, brother. Bora. Vocês viram que o filme deixa claro isso. É necessário que os operários se organizem dentro dos sindicatos para conseguirem aquilo que eles querem. Que, em geral, claro, são salários que estão, né, atrasados, assim, o reajuste, né, dos salários, em geral, atrasados. O Brasil sempre teve, né, uma inflação onde o salário nunca conseguia acompanhar a inflação, quer dizer, ao longo dos meses, seu salário ia perdendo o poder de compra e, por isso, os trabalhadores têm que estar sempre organizados, sempre de olho, né, no que está acontecendo na economia. E, claro, ele sente no bolso, na hora de ir no supermercado, tal, ele vê o salário dele diminuindo. Ora, e o trabalho dele não diminui, portanto, ele tem que se organizar, ele tem que buscar aquilo que é de direito. Você sabe que em 1978, em plena ditadura militar, teve um grande movimento de greve, né, no ABC Paulista. Você conhece o ABC Paulista? É uma região de São Paulo onde tem muitas indústrias, né, de cidades como Santo Amaro, São Bernardo, São Caetano, Diadema, muitas indústrias automobilísticas e peças, né, de automóveis, autopeças. E nessa região de São Paulo, o movimento sindical vai começar a nascer novamente no Brasil. Por quê? Porque durante a ditadura não podia ter sindicato no país.
1978, eles conseguem uma paralisação que foi inédita, porque durante toda a ditadura a greve era reprimida. E nessa paralisação, que era uma briga, né, salarial, que os salários tinham sido reajustados, vejam vocês, os salários tinham sido reajustados em 1973, já estávamos em 78, 4, 5, 7, 5 anos já, que não havia praticamente reajuste e a inflação continuava. Ora, os trabalhadores, eles param, né, fazem uma greve e aquilo teve uma grande repercussão. Sabe o que aconteceu com os líderes da greve? Foram presos, porque greve naquele momento feria a chamada Lei de Segurança Nacional. Agora, o mais interessante, olhando, né, de hoje, ano 2002, final de 2002 que nós estamos, você sabe, um dos líderes desse movimento grevista de 1978 é um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Já ouviu falar? Muito interessante, né? Vamos ver um pequeno trecho, né, de um vídeo da época onde esses sindicalistas foram presos justamente por estar reivindicando uma coisa que era de direito, né, uma coisa que era salarial, enfim, dentro dos sindicatos, e como naquela época não podia se fazer isso, imagina, eles foram parar na cadeia. Vamos ver um trechinho do vídeo. Ao final de uma greve que durou 41 dias, os trabalhadores foram enquadrados na Lei de Segurança num processo que se arrastou meses a fio. O principal implicado foi Luiz Inácio da Silva, o Lula, presidente do Sindicato de São Bernardo. Ele seria condenado a 3 anos e meio de prisão. Desde o ABC que estou acompanhando os metalúrgicos e espero que hoje tudo se encerre aqui, livrando os metalúrgicos da Lei de Segurança Nacional. A sua expectativa é pela absolvição dos réus? Não somente o problema da absolvição, o que é importante também é que eles sejam julgados pela justiça comum e não pela Lei de Segurança Nacional, e não enquadrados da Lei de Segurança Nacional. Né? Isso é que é importante. O senhor acompanhou lá dentro? Estou acompanhando. Obrigada. Lula, dá um tempinho aqui pra gente. Fala com o advogado agora. Uma palavrinha curtinha. Fala com o advogado. Com dele. Deixa pra depois. Luiz Eduardo ou aí. Deixa pra depois. Não tá cedo ainda, né? Fala com ele, é melhor. Mas lá vai sair, ele vai falar com a gente. Não é muito interessante? Não dá a impressão que tem alguma coisa que está mudando mesmo? Quando você vê que um ex-líder sindical consegue chegar ao posto mais alto, né, do executivo dentro de um país, como é o caso do Lula, muito interessante isso aí. Você sabe que o compositor Chico Buarque de Holanda, em 1978, no calor da hora, tal, enquanto aconteciam aquelas greves no ABC Paulista, ele faz uma canção se referindo a essas greves. A canção se chama Linha de Montagem. Esses movimentos sociais, sejam partidos políticos, movimento de consciência negra em defesa da mulher, movimento de recuperação de drogados, eles têm como objetivo recuperar a cidadania das pessoas ou então validar, fazer valer alguns direitos quando a sociedade, né, não dá esses direitos para as pessoas, né, que necessitam. Nós vamos assistir agora, né, um desses trabalhos de recuperação de cidadania e eu quero que você, enquanto assiste esse trabalho, pense naquilo que você está vendo. A recuperação do dependente químico dentro dos moldes de uma comunidade terapêutica, nós batemos muito na tecla da abstinência da droga, né? E o programa de internamento é de 6 meses. Nós temos alcançado aí um índice de recuperação de 25% a 30%. A ONU tem um índice de 12%, né? Que eles acham um índice até que alto para dependentes químicos. Hoje a única ajuda financeira que a CRENV recebe é oriunda de doações, né? E também de algumas famílias, de alguns internos que podem colaborar com uma taxa variável de 1 a 2 salários mínimos mensais. Cada interno custa para nós hoje cerca de 3 salários mínimos e meio mês. E então essa diferença nós buscamos na comunidade através de doações de alimentos, doações em espécie, em dinheiro mesmo, e procuramos formar uma carteira de doadores para poder nos assim mantermos a obra. Nós só temos a ajuda de alguns colaboradores voluntários e das famílias
dos internos. Nós temos uma linha totalmente evangélico-cristã, né, para a recuperação, buscando levar o dependente químico a uma busca de Deus, mas nós não fechamos só nisso. Nós entendemos que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. E, em função disso, nós buscamos também parcerias com a área médica. Nós temos hoje uma equipe interdisciplinar, um médico psiquiatra, um clínico geral, uma assistente social, uma psicóloga, 2 psicólogas e uma psicopedagoga que nos auxiliam nessa equipe toda, né? Moçada, esse tipo de trabalho é fundamental no mundo em que a gente vive. E olha, você, se puder, né, você tem que conhecer, você tem que procurar saber se no seu bairro existe algo parecido, você tem que participar disso. Doe um pouco do seu tempo para as pessoas, né, que a recompensa que você vai ter disso é muito grande, tá certo? Vamos agora para a nossa dica de estudo. A nossa dica de estudo hoje é uma dica prática. Galera, se ligue. Veja o que está acontecendo ao seu redor, seja na sua escola, seja no bairro em que você mora, seja no âmbito do seu país, não é mesmo? Ou seja, preste atenção no partido político que você mais se afine. Preste atenção se o seu bairro tem alguma dessas associações, alguma dessas entidades, participe. Só assim a gente constrói a cidadania. Valeu? Cidadania e os movimentos populares foi o tema da aula de hoje. O professor Fernando nos falou como os partidos políticos e outras organizações sociais ajudam na luta pela cidadania. É fundamental a existência de partidos políticos e de movimentos sociais organizados para consolidar a cidadania em nosso país. Até a próxima aula de Ética e Cidadania.